o presidente do São Paulo, o Belmonte, o Rui Costa, o Chapecó. Alguém tem que ir lá hoje à imprensa e falar o que deve ser falado. Descer a porrada nessa merda que é a arbitragem no Brasil. Com esse cartão vermelho, tudo mudou. Nunca, quando você escala o Jandrei, você tem lucro. É sempre algum tipo de prejuízo. A ponto de hoje crucificar uma disputa de pênalti. Eu só não entendi, realmente confesso a você que o Jandrei, ele sabe que ele não é querido pela torcida do São Paulo. Eu não sei porque que ele resolveu bater um pênalti que não seria decisivo se ele marcasse, mas seria decisivo se ele perdesse. O São Paulo, na minha opinião, ele tem uma eliminação ali que frustra bastante o torcedor. Para mim, era a competição que o São Paulo deveria priorizar pensando em título, né? Já que a Copa Libertadores aí, fatalmente, a gente vai acabar enfrentando adversários que têm mais qualidade do que a gente. E na Copa do Brasil ainda tinha expectativa de ter um sorteio ali que favorecesse. Galera, sofrer uma eliminação dessa forma é complicado. Com uma arbitragem tenebrosa da forma que foi, condicionando o jogo com uma expulsão totalmente sem sentido. E ainda tivemos que ver jogadores batendo os pênaltis de uma forma totalmente displicente. Realmente foi uma daquelas noites para o torcedor esquecer. Primeiro que eu concordo com o Gabriel, é inexplicável os 3 primeiros jogadores a baterem o pênalti. É óbvio que a gente vai analisar tudo que é o contexto do jogo, o jogo condicionado pela arbitragem desde o começo e não só com a expulsão, com critérios mal estabelecidos para as duas equipes. A arbitragem péssima, VAR péssimo, tudo errado para o São Paulo hoje. Agora, os pênaltis também a gente deve analisar friamente. O Jandrei, nos pênaltis que tentou defender, caiu os 3 para o mesmo lado. E os 3 que bateram, inclusive ele, bateram muito mal. Decisão errada, na minha opinião. Aí eu não sei se a decisão é do treinador, se eles lá que se definem quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o quarto, quem que seria o quinto, mas decisões erradas. Mas no mata-mata tem alguns detalhes, né? O São Paulo, ele toma um gol aqui no Morumbi no finalzinho. Ali ele deixou o Atlético vivo, né? Tava 2-0, São Paulo teve a chance de matar o confronto no Morumbi, não matou, toma um gol no fim ainda, fica uma diferença de um gol. E uma diferença de um gol, assim, perder de 1 na Arena da Baixada pro Atlético, mesmo o Atlético na Série B, não é nada fora do normal. E ainda mais, você fica pendurado por uma circunstância como essa que pode acontecer. Você perde um jogador expulso, acontece num jogo pode acontecer um monte de coisa. E o São Paulo, acho que aqui no Morumbi, se falar do time, né, eu acho que o grande erro do time, o grande pecado foi não liquidar a classificação aqui. São Paulo teve chance de matar aqui e deixou o confronto aberto lá. E quando está aberto, as circunstâncias podem ir para o outro lado. Tem algumas coisas que a gente fala no vídeo pré, para as pessoas, algumas dicas, sobretudo de adversário e arbitragem, né? E a escala de arbitragem já condicionaria esse jogo. Esse juiz eu não posso fazer como os mineiros que impedem e duvidam da índole dele, e ele não pode apitar em Minas Gerais, né? Ele não pode, ele é de Minas Gerais, o Felipe Fernando de Lima, mas não pode mais apitar em Minas Gerais, porque nem Cruzeiro nem Atlético aceitam, né? E ele é um juiz que não é FIFA, foi escalado de uma forma, para mim, surpreendente, suspeita, foi escalado por esse jogo. E antes da expulsão do Rafael, ele já tinha dado um cartão amarelo com 30 segundos para o Bobadilla, né? Então, o árbitro não preparado, numa atmosfera que a gente conhece, petralha lá, campo sintético, um lixo, torcida do Atlético mobilizada, Atlético odeia o São Paulo, deixou o jogo para o São Paulo como um drama, né? Desde os 3 minutos de jogo, atuando com 1 a menos. Mas o São Paulo teve os seus requintes, né? Teve, eu acho que nessa eliminação, o requinte do primeiro jogo, quando abusou da firula, quando estava ganhando de 2-0 e podia ter aumentado a vantagem, como a gente falou na live passada, né? Você notou bem isso. E o requinte de hoje foi, embora ter tomado o gol na parte já final do jogo, na disputa de pênaltis ter fracassado de uma forma que ameaça o São Paulo na outra competição importante que o São Paulo tem, que é a Libertadores.
E o São Paulo, na Libertadores passada, ele já foi eliminado nos pênaltis. Então, quando vai para os pênaltis, o São Paulo não tem nem goleiro e nem batedor. A frase não tem goleiro nem batedor ficou explícita no 3-0 para o Atlético nas penalidades, né? E aí, por último, nesse enredo dramático da eliminação, eu odeio crucificar os jogadores, eu odeio, mas assim, o Jandrei, ele conseguiu ser crucificado numa disputa de pênaltis. Chega a ser inacreditável. Nunca um goleiro é crucificado numa disputa de pênaltis, certo? Então ele já estava por um fio. Nos pênaltis, ele ficou absolutamente longe de qualquer possibilidade de defesa e foi bater o dele nas mãos do Santos, encerrando a disputa. Então, o requinte dessa eliminação é ainda o personagem Jandrei. Realmente o que não falta é culpados por essa eliminação vexatória. Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários, deixe o like e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu pelo acesso e até a próxima!